Premanandi Haribo. Já, Hare Krishna. Boa tarde. Hoje é um dia muito auspicioso. Avirbhava Mahotsava. Avirbhava significa aparecimento. Aparecimento é o festival de aparecimento. Né? Então, quando um Vaishnava do quilate de Prabhupada Bhaktisiddhanta, se diz que ele aparece, né, no mundo material para executar passatempos, né? Então a gente entende que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não é uma pessoa comum, né? Ele é um Nityasiddha, ou seja, uma pessoa, um eterno associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que veio executar seus passatempos no Gaura Lila, né? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele foi o precursor do movimento da consciência de Krishna nos tempos modernos, né? Podemos dizer que ele foi que idealizou a consciência de Krishna como a gente conhece hoje, né? Então, se a gente pega o que Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu mais de 100 livros, né? Diz que no momento da sua... quando ele vivia, nesse momento, né, ali na Bengala, na Índia, o Vaishnavismo estava muito para baixo, né? Assim, estava muito, havia muitas seitas, né, sarradias, atibares, pessoas que se desviaram da doutrina Vaishnava, né? E os Vaishnavas ou eram, né, alguns sadhus assim, que faziam namabhajana, que faziam o seu bhajana assim, individual, ou eram pseudos Vaishnavas que não tinham uma conduta apropriada, né? Que eram desviados, enfim. O Vaishnavismo ele se encontrava em uma grande baixa, né? Encoberto. E foi o Bhaktivinoda Thakur que resgata isso, né, de certa maneira, né? Então porque o que acontecia nessa época é que havia muita diksha, ou seja, havia muita iniciações, né? Isso os gurus, né, iniciavam muitas pessoas, mas não havia siksha, ou seja, não havia instruções, né? Então Bhaktivinoda Thakur ele foi responsável por entregar, né, o siksha, a instruções, né, para a comunidade Vaishnava, para as pessoas que estavam praticando. Então ele escreveu mais de 100 livros, né? E em algum momento ele ora, né? Ele ora para que Krishna, né, mandasse para ele uma ajuda, uma pessoa, um filho, né? Que pudesse colocar em prática tudo aquilo que ele estava idealizando. Então Bhaktivinoda Thakur ele teve 14 filhos, né? E um deles, né, Bimal Prachada, da Prabhupada Bhaktisiddhanta, foi o que realmente o mais capacitado, foi aquele que ia poder, que na realidade conseguiu, né, levar a cabo a missão de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de Bhaktivinoda Thakur, né? Então, na realidade, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele representa muito para nós, né, ou seja, no contexto do Gaudiya Vaishnavismo moderno, né? Porque ele foi que estabeleceu, assim, ele colocou em prática o Daivi Varnashma, né? Ou seja, esse Varnashma divino, né? Porque na realidade o Varnashma, ou seja, esse sistema sócio-religioso hindu, ele estava totalmente corrompido, né? Onde os brahmanas somente acreditavam no seu nascimento, né? E não estavam muito preocupados com a prática do canto do Santo Nome, com a prática dos próprios gaitris, enfim. Era algo muito superficial. E Bhaktivinoda Thakur, ele bateu de frente com isso
e Prabhupada Bhaktisiddhanta também. Então eles tiveram muitos obstáculos, muitas dificuldades, né, em relação a isso. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, principalmente porque ele que teve esse dever, né, de realmente levar o Vaishnavismo instalado dentro de um Varnashma divino, de um Varnashma onde as pessoas podiam praticar, né, sem estar muito apegados à forma, a um status, né, sócio-religioso. Né. Então, na realidade, Varnashma, o sistema sócio-religioso, ele estava completamente corrompido. O próprio Bhaktisiddhanta, ele acabou estabelecendo isso de uma maneira muito forte, né? Então nós somos assim muito endividados, né, com o próprio Bhaktisiddhanta, porque ele em algum momento, né, ele deixou de praticar Namabhajana, que imagina, ele cantava 300 mil nomes, né, 300 mil voltas de japa, né, todos os dias, né, tinha um comportamento muito austero. E ele, de certa maneira, ele se levanta para pregar, ele se levanta para distribuir a mensagem, né, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então isso foi maravilhoso, porque através desse gesto, né, a consciência de Krishna, ela pôde chegar, né, tanto em todos os locais na Índia e também no Ocidente, porque na realidade era o desejo de Prabhupada Bhaktisiddhanta que a consciência de Krishna pudesse chegar no Ocidente, né? E foi seu discípulo, né, Swami Maharaj Prabhupada, que trouxe, que teve essa missão, ou seja, ele recebeu não diretamente esse serviço, mas foi o empoderamento, né, de Swami Maharaj Prabhupada que tornou possível que a consciência de Krishna se espalhasse, se estabelecesse no Ocidente, né? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele estava disposto a fazer tudo, né, para espalhar a consciência de Krishna. Inclusive, se diz que ele, em algum momento, né, quando uma certa autoridade do governo inglês ia visitar os devotos, o templo, né, eles iam fazer um encontro um encontro interreligioso, uma coisa assim. Mas na realidade, o próprio Bhaktisiddhanta, ele sugeriu que, na verdade, ele deu essa instrução que se preparasse alimentos não vegetarianos, né, para os ingleses que iam participar desse evento, né, era um evento que ele estava organizando. E os Vaishnavas, né, os devotos, principalmente devotos assim, que tinham mais uma linhagem bramínica, ficaram muito assim, assustados com isso e disseram, mas como isso? Eles vão falar mal da gente, o que vão dizer da gente, mas o próprio Bhaktisiddhanta foi muito enfático, ele disse, não, eu já decidi isso há milhares de vidas atrás, né? Eu estou preparado para fazer tudo, né? Para sacrificar tudo para Chaitanya Mahaprabhu. Essa foi a ideia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele queria realmente que se fizesse todo o esforço para a consciência de Krishna ela chegasse ao Ocidente. Inclusive ele falou que nos templos também se poderia até oferecer carne se as pessoas se aproximassem da consciência de Krishna. Então esse era como princípio, né, muito poderoso de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Yukta Vairagya, ele tinha uma Yukta Vairagya muito grande, porque apesar dele ser um sadhu, um renunciante ele era extremamente renunciado, né? Se diz que quando Gorakshora Das Baji Maharaj encontrou Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele tomou Diksha de Gorakshora Das Baji Maharaj, a pedido de Bhaktivinoda Thakur, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta era uma pessoa assim, muito erudita, era uma pessoa que desde a sua infância, adolescência, ele se envolveu muito com esse aspecto intelectual, ou seja, ele era um astrólogo muito famoso, né? Ele tinha já escrito alguns livros sobre astrologia, enfim, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele tinha moralmente, intelectualmente, ele era muito elevado.
Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele era um babaji, né? De certa maneira tinha um comportamento um pouquinho diferente, assim, nada usual. E quando Gorakshora Das Babaji Maharaj aceita Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Como seu discípulo, né? Na realidade, Gorakshora Das Babaji Maharaj, a princípio, ele não queria aceitar Prabhupada Bhaktisiddhanta como discípulo. Ele tinha mais ou menos como se feito um voto de não aceitar discípulos, né? Gorakshora Das Babaji Maharaj. Quando as pessoas pediam iniciação para ele chegava a bater com a bengala na cabeça, né, das pessoas que pediam iniciação para ele. E ele estava assim muito impressionado, né, com a renúncia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele falou: eu vejo a renúncia, né, de Raghunadas Goswami nele, né, no meu Prabhu. Ele chamava Prabhupada Bhaktisiddhanta de meu Prabhu, né? Ou seja, porque na realidade Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não era uma alma comum, né? Ele não era uma personalidade comum, ele era extremamente elevado, né? Imagina que ele acabou nascendo, né, com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Foi surpreendente para todo mundo, né? Parecia como um sinal assim, que era como um Brahma, né? E no seu corpo também tinha todos os sinais auspiciosos, né? Tem esse passatempo também quando o carro do Sr. Jagannatha ele para, né? Na frente, na casa de Bhaktivinoda Thakur, né? Ficou 3 dias ali sem mover 1 centímetro o carro ali houve um kirtana, e nesse momento o Bhaktivinoda Thakur coordena o kirtana, e Bhaktivinoda Thakur ele leva para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, diante da deidade, e uma guirlanda, né, cai, né, assim, no pescoço do menino. Ou seja, então haviam sinais assim muito auspiciosos, né, sinais que Prabhupada Bhaktisiddhanta não era uma pessoa comum, né? E justamente ele, por estar, né, fazendo todo esse esforço para que a consciência de Krishna pudesse chegar, né, a todas as pessoas, né, isso era surpreendente. Ou seja, ele saiu do seu Bhajanakuta, ele saiu do seu local de meditação para entregar a consciência de Krishna para todos, ou seja, para realmente desafiar conceitos, desafiar pessoas, né? Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta estava muito... ou seja, ele disse que Kirtana, ou seja, que Kirtana significava desafiar Maya, uma luta contra a Maya, né? Esse era o preceito de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E realmente o que Prabhupada Bhaktisiddhanta trazia era Yukta Vairagya, ou seja, ele trazia esse conceito de renúncia, aonde você primeiro vê se algo não pode ser utilizado na consciência de Krishna, então você descarta isso, mas se pode ser utilizado, você utiliza. Isso é a Yukta Vairagya, a Vairagya, a renúncia verdadeira, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então nesse momento, então por isso quando faziam, né, Naga Sankirtana, ou seja, Sankirtana da rua, né, aí eles levavam num cartaz, né, Pujala Ragapata Gaurava Bangue Matala Harijan Vishaya Rangue, ou seja, isso estava escrito no cartaz. Era como dizendo, né, que realmente eles estavam usando, né, os servos de Hari, eles estavam usando tudo, né, a serviço de Hari, ou seja, mas tudo com muito cuidado, ou seja, não era uma coisa simplesmente ao bel prazer, ou seja, então tudo que Prabhupada Bhaktisiddhanta utilizava, todo o seu esforço, todo o seu Lakshmi, tudo isso estava sendo muito bem empregado. Prabhupada Bhaktisiddhanta ele tinha muito cuidado com tudo, com o Lakshmi, né, de Krishna, com tudo aquilo que se coletava para ser utilizado na consciência de Krishna, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta ele pôde, né, trazer a consciência de Krishna de uma maneira muito, muito autêntica, né, porque ele sempre deu muita importância, né, à prática, né? Ou seja, que as pessoas teriam, né, que praticar a consciência de Krishna, teriam que cantar, teriam que praticar a consciência de Krishna para depois pregar a consciência de Krishna. Essa era a ideia.
Ou seja, porque haviam muitas pessoas que gostavam muito de pregar, mas não gostavam de praticar. Né? Então o próprio Bhaktisiddhanta ele dizia, se você quer pregar, se você quer difundir a consciência de Krishna, você tem que ter um comportamento impecável. Isso começa com o seu bhajana. O próprio Bhaktisiddhanta ele estimula muito o bhajana, né? Ou seja, a prática, a nossa prática, e ao mesmo tempo que as pessoas pudessem sair para pregar. Então, como uma mistura entre a prática e ao mesmo tempo levar, distribuir, né, a consciência de Krishna para todas as pessoas. Né? O próprio Bhaktisiddhanta ele é muito famoso, né, como aquela pessoa que era dura, né, como o trovão, e suave como a flor. Então ele tinha essa característica. Ao mesmo tempo que ele era muito duro, ou seja, nas suas instruções, sempre quando havia algum desvio, alguma coisa que saía, né, dos moldes, né, Gaudiya Vaishnava, o próprio Bhaktisiddhanta, ele era muito destemido, audaz, falava a verdade, estava disposto a realmente a desafiar as pessoas, né, para que o conceito, né, de ser Krishna pudesse ser estabelecido de uma forma muito genuína, né? E ao mesmo tempo ele era muito suave com os seus devotos, suave com os tratos que ele tinha com os familiares dos seus discípulos, né? O próprio Bhaktisiddhanta era uma personalidade que não tinha mácula, ou seja, você não podia encontrar nenhuma falha, né, no seu caráter. Né? Então nós vemos esse comportamento de próprio Bhaktisiddhanta, né? Quando ele, de uma forma muito intrépida, ele pregava a consciência de Krishna, né? E realmente sem nenhum medo, levando a consciência de Krishna para todas as pessoas. E realmente ele estava disposto, como ele disse, né, a dar galões e galões de sangue para realmente satisfazer o conceito Krishna, ou seja, esse conceito central. Então ele dizia que a única carestia que temos, a única falta que nós temos é a falta de consciência de Krishna. Naquele momento, como havia uma turbulência, né, social, política na Índia, as pessoas estavam muito preocupadas, né, em realmente em libertar a Índia, em uma luta política, enfim. O próprio Bhaktisiddhanta ele disse que não havia tempo para isso, que simplesmente trocar o regime, trocar o governo, isso não ia adiantar nada, que nós deveríamos lutar pela emancipação da nossa alma. Essa era a ideia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Isso era uma coisa muito chocante, ou seja, onde as pessoas pensavam que os seguidores de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, eles deveriam, né, ajudar nisso, né, também, né, e até houve certas investigações, ou seja, pessoas que estavam procurando que os devotos, não sei por que pessoas tão jovens não podiam, né, dar a sua energia para a libertação da Índia, mas o próprio Bhaktisiddhanta, ele fez a sua intervenção, né, dizendo que ele falou, os devotos de Krishna, eles são muito eles não são pessoas assim fortes, eles não são pessoas muito energéticas para fazer essa revolução externa que vocês estão precisando, mas eles sim estão dispostos a fazer a revolução interna, né? Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele é muito essencialista, né, em todas as suas instruções, em todas as suas investidas, né, contra a Maya, porque na realidade ele desafiou Maya, né? Ou seja, ele mandou, como nessa época, né, brahmacharis, sannyasis, né? Era uma coisa que não existia na nossa linhagem, né? Ou seja, isso era uma coisa que existia em outras linhagens Vaishnavas, mas na Gaudiya Vaishnava não existia brahmachari, não existia sannyasi, assim. Isso não era uma coisa formalizada, né? Mas o próprio Bhaktisiddhanta, ele vendo, né, o sucesso, né, de Vivekananda, outros impersonalistas que estavam, né, se empregando, né, e até mesmo, né, os cristãos, né, que pregavam na Índia, né, ele viu isso e ele achou que a consciência de Krishna deveria ser também difundida mais ou menos nesses parâmetros, né? E por isso ele instalou, né,
esse ashrama de brahmacharya, ashrama de sannyasa, assim. Na realidade, ele fez uma revolução, a cor também, mudando a cor, né, o vestimento, né? Isso foi algo assim muito revolucionário naquela época. Diz que primeiro o próprio Ocidente ele usava a roupa verde, né? E a roupa verde representa Vipralamba, né? Ou seja, a separação, esse sentimento de separação de Radharani, né? Que Radharani, que Krishna sente por Radharani, que Radharani sente por Krishna, né? E depois ele tenta, né? Aí sim, aí ele veste branco, né? Ele acaba vestindo branco e depois vestindo roupas açafaradas, roupas, né, de açafrão. Isso foi como, era tudo como uma revolução na consciência de Krishna, né? Nesse momento, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele foi, né, ele lutou contra vários preceitos, ele realmente inovou, né, o Gaudiya Vaishnavismo, e ele colocou o Gaudiya Vaishnavismo marchando, né, rumo à modernidade. Essa era a ideia dele, né, que a Brihat Mridanga, ou seja, o movimento, né, de Sankta, ele deveria ser expandido, né? E ele dizia que se uma pessoa consegue praticar, né, ela vai poder pregar, né, porque ela não vai poder pregar a consciência de Krishna se ela não pratica ela mesma. Então o próprio Bhaktisiddhanta era muito forte nesse sentido, para estabelecer um conceito completamente revolucionário, né? Ou seja, ele desafiou Maya de uma maneira muito incrível, e seus sannyasis, assim, pessoas assim muito capacitadas, né? Que puderam que vieram, né, ajudá-lo nessa missão. Então por isso nós esse dia meditamos em Prabhupada Bhaktisiddhanta, pedindo suas bênçãos para seguir adiante, né, na nossa prática, e dentro do possível também levar a consciência de Krishna para as outras pessoas. Ouro Pramananda, Jai, Prabhupada Bhaktisiddhanta aqui, Jai, Ouro Pramananda.